Mas e você? Quantas vezes você ouviu um não? Talvez disseram que você não ia conseguir, mas se eu te contar histórias reais de mulheres que ouviram as mesmas palavras e hoje vivem os seus próprios sonhos, você vai entender que não é sobre o que os outros dizem, mas sobre quem você decide acreditar: Deus e você. Eu me chamo Isabel Câmara, empreendo há mais de 10 anos. Hoje, eu direciono mulheres para viver em níveis extraordinários, tudo isso através do poder da decisão. E é exatamente por isso que hoje eu quero compartilhar com você aqui 2 tópicos que transformaram a minha caminhada como empreendedora e me fez viver esse extraordinário. E é claro que no nível extraordinário, nunca basta. Você está sempre em uma caminhada de transformação, de evolução, vivendo novos níveis e alcançando os lugares desejados. Essa pequena introdução que eu compartilhei com você sobre histórias reais é, de fato, o que faz a diferença na minha caminhada, porque como empreendedora, eu sempre estou vivendo novos desafios. Inclusive, eu quero te convidar para você fazer parte da minha comunidade Mulheres que Desbravam, porque exatamente por conta dos desafios diários. Lá eu compartilho também a extensão do conteúdo que eu aplico aqui para que você possa fortalecer o seu poder de decisão e sair da zona de conforto que muitas vezes nós somos convidadas. O primeiro tópico de hoje é sobre a transformação da dor na rejeição. Porque é exatamente nessa transformação entre a dor e a rejeição que muitas vezes nós vivemos em motivação para crescimento é que nós precisamos ter esse entendimento muito claro, porque senão nós vamos entendendo que a dor momentânea e a rejeição, elas são uma pedra na nossa história, quando na verdade elas não são. Elas não passam de grandes motivações para que nós possamos continuar crescendo. Entenda uma coisa, a dor é pedagógica, e se a dor é pedagógica, ela vai nos ensinar. E se ela vai nos ensinar, obviamente nós vamos aprender. E é através desse aprendizado que nós vamos construindo a nossa jornada e gerando autoridade. Será que você já olhou para a sua história e falou assim: eu não tenho a credibilidade de alguém, alguém que eu tanto quero não acredita em mim e é isso que me faz desistir? Eu também já vivi isso no começo da minha caminhada com meu marido. Você sabia que o meu marido hoje ele é o meu sócio e hoje ele é um dos principais investidores dos meus projetos? Isso, mas a vida nem sempre foi dessa forma. Quando eu iniciei a minha caminhada como empreendedora, ele tinha uma outra profissão. E eu lembro que muitas vezes eu cheguei em casa e eu dizia o quanto eu estava cansada, sobrecarregada. E ele dizia assim: você está assim por quê? Você trabalha o dia todo no computador e no ar-condicionado, enquanto eu estou aqui numa vida mais dura do que você e não falo o quanto eu estou cansado. Só que eu não entendia que, na verdade, essa rejeição que eu sofria por parte dele era nada mais, nada menos do que um processo para que hoje ele entendesse a minha linguagem de crescimento e fosse um dos principais incentivadores dos meus sonhos. Eu não entendia. Eu sentia a dor da rejeição, eu me sentia incompreendida, eu me sentia, em algumas vezes, sem força para caminhar e sem a motivação necessária para enfrentar os desafios diários. E às vezes você está assim. Você está achando que esse marido não é para você. Você está achando que essas pessoas que estão na sua equipe, elas não são suficientes para o seu processo de crescimento. Você olha para suas mãos e você diz: meu Deus, eu quero avançar e eu quero crescer. Mas isso aqui não é o suficiente. Calma. Eu quero te dizer que você está sendo preparada para traçar uma grande jornada e que você precisa entender que as dificuldades de hoje, elas precisam se tornar em oportunidades para que você entre nessa porta e tenha autoridade naquilo que amanhã você estiver falando. E é exatamente por isso que eu quero conduzir você aqui muito rápido, porque o vídeo de hoje ele é rápido, direto e oportuno para o segundo tópico, que é escolhendo decisões firmes em vez de esperar a validação dos outros. Você queria um tapinha nas costas dizendo: vai lá, conquista, olha o que eu preparei para você? Eu também. Mas a vida,
ela não é um morango. Muito pelo contrário. A vida real, ela é feita de desafios e dificuldades. E, na verdade, muita gente dá largada para a corrida, mas o pódio do primeiro lugar só cabe a uma pessoa. E a decisão, ela é minha e é sua. E aí eu quero te perguntar, antes de entrar no segundo tópico, qual é a sua decisão? Será que você está olhando para a sua história e está dizendo que para você aí tá bom? Ou que você não quer realmente fazer o que tem que ser feito para não se machucar? Não esqueça, a mente mente. E ela pode estar mentindo para você, te blindando de um sucesso que já está à sua espera. Escolher as decisões firmes, em vez de esperar a validação dos outros, é algo muito necessário na caminhada de uma mulher que desbrava. Porque muitas vezes a nossa sede de conquista, ela pode, em alguns momentos, fazer com que pessoas que queriam tanto o nosso bem, mas não mais do que o delas próprio, tente nos paralisar. Não entendi, eu vou explicar. Às vezes, aquela pessoa que está do seu lado, ela pode ser alguém que você ama muito, alguém que você entendeu que ela é essencial para o seu crescimento. Mas algumas decisões que você vai tomar para que você seja mais compreendida, para que você seja mais focada, para que você esteja mais alinhada com a pessoa que você quer se tornar, ela não concorde com isso e ela comece a levantar muros ao seu redor que traga para você a dúvida de que realmente você vai ter esse resultado. Então, é exatamente por isso que você precisa entender que a validação das pessoas ela não é necessária. E para que fique mais claro, eu vou te dizer. Eu não sei se você sabe, mas eu vou compartilhar com você, inclusive lá nas minhas redes sociais, eu tenho esse testemunho, esse relato. Eu cheguei a pesar 113 quilos. E as pessoas que eu convivia, ela tinha uma rotina. Qual era a rotina? Tudo envolvia comida. Se eu acordo de manhã, vamos fazer um churrasco. Se eu ganho alguma coisa, vamos comer. Se eu quero ficar junto, vamos comer uma pizza. Se eu quero comemorar algo, vamos comer o bolo. Quando eu decidi passar por um processo de emagrecimento, porque eu fiz a bariátrica, mas ela não garante resultado mágico. A bariátrica, ela tem um processo, inclusive tem 9 anos que eu fiz e eu não tive reganho. Significa o quê? Que eu não só fiz a cirurgia, eu passei pelo processo. Nessa movimentação que eu estava focada no meu resultado, eu precisei entender que eu não tinha a validação das pessoas que eu mais andava. Porque, na verdade, isso é balela de dizer o seguinte, os opostos se atraem. É balela. Os iguais se atraem porque eles fortalecem aquilo que eles acreditam juntos e eles têm mais forças para caminhar. Então, observe que muita gente que está ao seu redor gosta das mesmas coisas que você gosta, faz as mesmas coisas que você faz e elas até fortalecem o seu elo emocional. E era exatamente isso que eu vivia. Nessa movimentação, eu precisei entender o seguinte, peraí, se eu não posso comer uma pizza, o que eu vou fazer numa pizzaria? Ao menos que eu esteja preparada emocionalmente para comer exatamente a quantidade que vai me satisfazer. E eu comecei a mudar minha rotina. Eu comecei a querer fazer exercício físico, então essas pessoas não fazem exercício físico. Eu comecei a ter uma mudança de mentalidade, entender, na verdade, que a comida era uma rota de fuga emocional. Então, eu precisei começar a colocar limites. Ali, aquele grupo de pessoas que eu estava inserida naquele ambiente, eles não iam nunca validar a minha atitude. Porque apesar deles entenderem que a obesidade estava me levando para um lugar de morte, eles entendiam que eu não precisava ser tão extremista. E deixa eu te dizer uma coisa, vai ter decisões que você vai ter que realmente ser extremista. Vai ter decisões que você vai ter que dizer que não é não, sim é sim, e a famosa frase que muita gente que conhece, o que passar disso é procedência maligna. Porque na vida real vão ter decisões que, de fato, você vai ter que decidir e se autoliderar. Eu não vou fazer, eu não quero fazer, eu não vou avançar, ou eu quero avançar. Eu decido ter esse estilo de vida, eu decido ter aquele estilo de vida. Sabe por quê? Porque se a sua meta ela não conduzir o seu comportamento, você está perdido. Porque tem muita gente fazendo o que gosta e não está chegando em lugar nenhum. Você precisa aprender a fazer o que tem que ser feito, fortalecendo o poder da decisão e sendo firme e constante na sua jornada. Entendendo que a constância não é um copinho onde você pega a colherzinha e toma um remedinho e fica constante. Não.
Então, a constância é um processo de construção. E é exatamente por isso que esse canal existe, para que você entenda que a sua rota de crescimento e desenvolvimento depende da sua decisão. E essa decisão contínua e melhorada faz com que você continue acompanhando os meus conteúdos aqui, dizendo o que você acha. Porque eu preciso que você compartilhe comigo o que é que você sente, para que eu continue com constância, que a minha equipe continue aqui comigo nesse desenvolvimento e você continuar crescendo, se tornando uma mulher que desbrava. Se você conhece uma mulher que também precisa passar por esse processo, compartilhe esse vídeo com ela. Eu tenho certeza que ela vai ser alcançada, que você vai ser uma ferramenta, um instrumento de transformação também na vida dela e juntas nos tornaremos um exército de mulheres que desbravam. Até o próximo vídeo.